Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal, me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. As pessoas em geral pensam que morar na França é a coisa mais legal que pode acontecer para elas e que não tem problemas na França, que tudo é perfeito e tal. Já vou te dizer que não é assim, não tudo na França é ótimo. Claro que cada país tem seus problemas, né? Tem seus defeitos e tal, mas eu acho mesmo assim importante saber se vale a pena para você, brasileiro, se mudar para a França. Porque tem coisas legais na França, né? Claro. Só queria dizer que eu fiz um vídeo sobre como se mudar para a França, os vistos que tem e tal. Não se muda para a França ilegalmente, não vale a pena, não é uma boa ideia. Não sei se você estava pensando nisso, mas não faça isso. Eu sei que muitas pessoas tentam, mas você não vai ter todos os benefícios que você tem quando você mora na França, a saúde gratuita e tal. E o link desse vídeo vai ser ou no pequeno i ou no final do vídeo. Então, antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, me ajudaria muito. Deixa um like, deixa um comentário também para me ajudar com o algoritmo. Me segue no Instagram, que é Simple Yusra. E sem esperar mais, vamos! Então vamos começar com as vantagens. Quais são as vantagens de morar na França? Tem várias. Primeira vantagem é a segurança. Claro que a segurança na França é maior do que aqui no Brasil. Você pode andar com o celular na mão sem ficar com medo de ser assaltado, uma coisa assim. Em geral, porque claro que a França não é um país que tudo está do mesmo jeito em todos os lugares. Claro que tem lugares mais perigosos do que outros, como no Brasil, né? No Brasil tem lugares mais perigosos do que outros, mas eu acho que mesmo os lugares considerados perigosos na França não são tão perigosos do que os lugares perigosos no Brasil. Não sei se faz sentido, mas é a verdade. Outra coisa é a educação. Claro que a educação na França, a educação pública é muito boa, enquanto a educação pública em geral no Brasil não é muito boa. É muito normal para vocês ir em escolas privadas e pagar não sei quantos reais por um ano. Na França, em geral, as escolas privadas não são tão diferentes. Tem algumas que são realmente muito boas, mas em geral elas são privadas porque elas são católicas ou alguma coisa assim. A escola pública é laica. Isso é a maior diferença entre privado e público na França, mas a escola pública é muito boa. Eu sei porque eu fui para a escola pública. A saúde também na França é muito boa. Claro que a saúde no Brasil também está muito boa. Não é a maior diferença entre os dois países. A diferença é durante uma das minhas aulas, porque se vocês não sabem, eu sou professora particular de francês, eu estava contando para uma aluna que eu realmente nunca fui para o hospital na França. Ela ficava chocada, tipo, você nunca ficou doente? Assim, não, no nível de ir para o hospital. E porque aqui no Brasil, quando vocês têm uma pequena coisa, vocês vão para o hospital. Não tem, como na França, os médicos, chamamos de médicos geral, né? Esses médicos, eles vão consultar num lugar, tipo, separado, numa cidade, no meio da cidade, sei não, mas não é num hospital. Eu sei que no Brasil tem os postos de saúde e tal, mas os médicos na França, os médicos tipo médecin général, médico geral, tem consultórios onde ele pode ficar sozinho com outros médicos e onde ele recebe pacientes que não precisam ir para o hospital, mas que ainda precisam de uma atenção médica, de medicamentos e tal. Então, a prática, o consultório não pertence ao Estado, eu acho, pertence ao médico mesmo que abriu, e é um médico que é liberal. Então isso é uma grande diferença, mas mesmo assim não é muito
caro, em geral tem sempre uma ajuda, ou sua empresa tem um plano de saúde, sempre tem uma coisa assim. Então, é legal. A qualidade de vida na França, claro que muito boa. O acesso à cultura, o transporte público, parques verdes, mesmo se tem muita verdura no Brasil, né? Mas tudo isso fazem que a qualidade de vida é muito boa, é muito comum, é totalmente normal para uma criança na França de visitar vários museus e várias coisas assim, porque a cultura é realmente algo de meio acessível. Em geral, mesmo quando você é adulto, se você tem menos de 26 anos, você não vai pagar. Então isso é muito legal, acho muito importante. Transporte público, claro que porque meu Deus, transporte público no Brasil, acho... Depende da cidade, claro, né? Mas eu acho não tão bom. E claro que minha comparação é com Toulouse, na França, que é a cidade onde eu morava, e onde eu pagava 10 euros para ter metrô, trem, ônibus ilimitado por mês. Então, claro que em Paris é diferente. Claro que tudo em Paris é diferente. Paris nem é a França para mim. É um mundo separado, porque maluco aí. A gastronomia, claro que na França é muito boa. Não vou dizer que é melhor do que no Brasil, pior do que no Brasil, sei não, é gosto pessoal, mas eu acho muito boa e tem tantas coisas. Tem tantas coisas boas, eu só pensando nisso eu tenho água na boca. Mas claro que você não pode ir para a França e tentar de ficar com seus mesmos costumes de comida do que no Brasil, porque tem tantas coisas novas que você nunca tentou, que provavelmente você vai gostar muito, e quando você vai voltar no Brasil você vai ficar muito triste de não ter mais, porque isso é a minha situação, estou muito triste de não ter mais várias coisas que eu comi na França, que aqui não tem, que não é popular ou muito caro. Tô triste, mas tem água na boca só pensando. E por fim, nas vantagens eu vou colocar que tem menos desigualdades sociais do que no Brasil. Claro que tem na França, claro que tem pessoas muito pobres, claro que tem pobreza na França. Não quer dizer que todo mundo da França é rico e ganha 2.000 euros por mês. Não, claro que não. Mas é impossível na França de achar um funcionário público que ganha 30 vezes o salário mínimo. Isso não é normal para mim. Eu não sei como no Brasil isso acontece, que realmente é humilhante, eu acho, de ter essa desigualdade tão grande e tal. Tá errado. Mas na França as desigualdades não são tão grandes assim. Tem, claro, tem, mas não como no Brasil. Agora vamos na parte das desvantagens, que tem também. Claro que tem. Vamos. Primeira desvantagem é que é muito distante do Brasil. França, Brasil e várias horas de voos, e claro que é diferente de migrar da Argélia à França, que é tipo 1h45 de voo, uma coisa assim. É muito complicado, exceto se você mora em Natal, porque em Natal era muito fácil. Era 2 horas de aviões, 7 horas de aviões e pronto. Mas agora que eu moro mais no sul, quando eu calculei, tipo, eu fiz uma simulação, né? Eu queria chorar. Tipo, era 11 horas de voos de São Paulo. Muito chato. Isso é uma verdade. Se adaptar a uma nova cultura é muito diferente, especialmente no início. Tem tantas coisas na França que eles fazem que no Brasil não é considerado ok socialmente. E muitas coisas inversas, né? O fato de falar muito alto no Brasil, na França isso é um pouco visto como uma coisa errada, mas são coisas que você vai aprendendo. Aprender o idioma. Francês é um idioma complicado. E às vezes tem coisas que nem fazem sentido mesmo pra mim. Eu fico pensando, é verdade que é um pouco estranho, mas você tem que falar francês, no mínimo. Muitos franceses não falam inglês na França, então você tem que conhecer, pelo menos antes de se mudar, algumas bases
só para você sobreviver na França, só para você saber comunicar o básico. Eu acho realmente isso muito importante. Claro que começar do zero não é fácil, novo emprego, novos relacionamentos, nova rotina, novo tudo, nova casa, não é fácil, mas isso é para qualquer país, né? Não importa onde você vai ficar difícil de se adaptar e só começar de zero. Eu sei porque teve que fazer isso, mas você tem que persistir, você tem que ficar focado no seu objetivo final, porque senão você vai ficar muito, muito triste. Vocês são frios, entre aspas. Não sei se realmente eles são frios, mas é claro que tem alguns franceses menos receptivos do que outros. O fato que você é um estrangeiro e tal, pode ser um pouco complicado de comunicar com uma pessoa francesa, porque ela pode não mostrar muito interesse para você, o que pode parecer estranho, porque no Brasil, quando uma pessoa vem do exterior em geral, você mostra muito interesse para essa pessoa. É muito comum na França de ter franceses que têm origens de todas as partes do mundo, então para eles ter um brasileiro aqui não é uma coisa extraordinária, porque eles conhecem provavelmente muitas outras pessoas na mesma situação do que vocês. Mas, claro que não todas as pessoas são assim. Paris é conhecido, tipo, os parisienses são conhecidos para ser realmente frios, e eu acho que um pouco, talvez, mas qualquer jeito eu não recomendaria você morar em Paris se você sair do Brasil, porque o custo da vida é tão caro que é muito complicado. Exceto se você é muito rico. O clima. Isso é uma coisa realmente que pode ser bem complicada, porque os invernos na França podem ser realmente frios, atualmente muito frio na França e na Europa em geral. Então pode ser muito complicado e não tem sol, então você fica um pouco depressivo, entre aspas, você fica um pouco depressivo, e não é porque você for para a França durante 2 semanas em 2018 e você gostou desse frio que você vai gostar realmente do frio, porque quando você tem o frio no dia a dia durante meses, pode acreditar que você fica triste porque não tem sol. Mas não é somente inverno, o verão também pode ser muito complicado, porque as temperaturas às vezes chegam até 45 graus. É meio especial, mas acontece de mais e mais porque aquecimento global. E você pode pensar, mas tem ar? Não, porque na França não é tão comum ter ar em apartamentos. Quase nenhum apartamento tem ar, porque é uma coisa muito cara, muito de rico. E também tem que pensar que não usamos no ano todo, só vamos usar uns 2, 3 meses no ano. Então muitas pessoas não investem no ar porque dinheiro e não tanto uso. E como aqui no Brasil não tem aquecedor, pra mim isso é muito estranho, tipo no sul, onde pode ser frio, acho muito estranho. Mas é isso que pessoas esquecem às vezes. Inverno não é complicado, verão também, às vezes. Acho que eu falei tudo, gente, realmente não tem um país perfeito, não tem um país onde nada dá errado e tal, que tudo tá bonitinho, tudo tá pronto. Não existe. Mesmo se a França é um país muito legal, ela tem seus problemas, tem xenofobia, tem racismo, tem coisas erradas, né? Como no Brasil tem coisas erradas também, como nos Estados Unidos tem muitas coisas erradas, mas isso faz parte da vida, né? É assim que acontece. Mas eu espero que esse vídeo te ajudou muito se você quer mudar para a França, ou só para curiosidade mesmo. Se você conhece uma pessoa que quer se mudar para a Europa, para a França, pode compartilhar esse vídeo com ela, que me ajudaria também. Muito obrigada de assistir esse vídeo. Não esquecem de se inscrever, deixar um like, comentário, seguir no Instagram e tchau!